Olá, sejam bem-vindos ao CretonCast, o podcast da Creton Investment Corporate, uma empresa especializada em cuidar de patrimônios e vidas. Eu sou Julisca Azevedo, jornalista convidada para apresentar esse primeiro episódio e estou aqui com os sócios fundadores da Creton, Paulo Henrique e Felipe Bruno. Sejam muito bem-vindos desde já. Obrigado. Paulo, eu queria conversar já lhe perguntando de imediato, para quem está nos acompanhando, já começar sabendo, qual é a missão da Creton Invest? Primeiramente, é um prazer ter você como interlocutora desse primeiro episódio nosso. Será um primeiro de muitos, né? E espero trazer muita informação de qualidade para os nossos ouvintes, nossos clientes. A missão da Creton vem principalmente de uma dor que a gente percebe dentro do mercado, nesses 26 anos que a gente observa. No meu caso, né? Felipe com 20 anos de mercado, 21 indo. A gente percebe uma falta de didática dos profissionais perante aos investidores, perante aos patrimonialistas, perante os empresários. Então, nossa missão principal é aproximar o mercado de capitais de quem realmente formou esse patrimônio e dar uma assessoria de qualidade, acessível e, principalmente, de uma forma que ele entenda o que a gente faz e trazendo eficiência para o patrimônio da família. Interessante você falar sobre isso, Paulo, porque realmente a linguagem do mercado de capitais, a linguagem desse mundo dos investimentos, nem sempre parece tão acessível, né? Felipe, e de onde vem então a palavra Creton, já que a gente está falando aqui inicialmente em linguagem? Olá, Julisca. A palavra Creton, ela é inspirada, né, no latim, no crédito, né? É bem homônima do crédito e significa que a gente busca com esse nome que a gente tenha relações de confiança, relações de longo prazo, né? Que tenha bastante troca positiva nos negócios que a gente faz. Então, a gente quis imprimir no nosso nome exatamente aquilo que a gente queria para a nossa empresa em matéria de valor e de como a gente quer aparecer para o nosso público. Eu quero que você explique bem direitinho como é que vocês auxiliam as empresas e as pessoas, né, nos seus patrimônios e investimentos. Mas antes de entrar nesse detalhe, queria perguntar para o Paulo, a Creton tem escritório em Natal, mas tem sede em Alphaville e também em São Bernardo do Campo. Por que essa relação entre Alphaville, São Bernardo, São Paulo, Natal? Explica para a gente. Na verdade, a Creton deriva, né, de uma empresa chamada Deltaflow, no qual nós éramos sócios, e a nossa diretriz, né, de governança, de atendimento, vinha muito de São Paulo. Só que, para a gente fazer essa expansão do Norte e Nordeste, a gente precisa de pessoas com a mesma linguagem do nordestino, do nortista, mas São Paulo ainda é um polo estratégico para a gente, não só de clientes, mas a gente encontra um ambiente muito favorável dentro do mercado de capitais que a gente traz para vocês. Então, acho que faz todo sentido estrategicamente. A matriz é Alphaville, São Bernardo do Campo é o polo onde vai atender todo o ABC paulista, que é uma praça interessantíssima, que demanda muito dos nossos serviços. É onde as coisas acontecem, onde né, Paulo? as É o coisas centro acontecem. financeiro do país, praticamente. Exatamente. Eu não sei se a nossa experiência nos remeteu a isso, mas o próprio BTG Pactual quer nossa presença lá, então é uma honra poder também contar com a nossa presença em São Paulo, que é um estado que leva todo esse Brasil pela frente. O BTG é conhecido, Felipe, como um banco de resultados, inclusive. E como é para vocês trazerem aqui para o Nordeste também essa relação com o BTG, essa proximidade com o BTG? Muito bom, Julis, que eu gostaria até da oportunidade também de explicar um pouco como é nosso business, né? De uma forma assim, mais por dentro dele. Nós temos um negócio onde o pano de fundo dele, de fato, é fazer gestão de carteira de investimentos, portfólio de investimento dos clientes. E isso a gente faz com a marca do Banco BTG Pactual. Você falou do BTG, de focar em resultado, e de fato, o BTG é um banco, acabou de sair o resultado agora de 2024, um banco que entregou 12 bi de resultado, recorrentemente crescimento... 12 bilhões de reais de 12 resultado. bilhões de resultado, 12,3 mais precisamente,
E esse resultado, de uma forma recorrente, anualmente, o banco crescendo, ele cresceu 15% quando comparado ano contra ano. E eu acho que tem um dado que mais também surpreende e mostra o tamanho do grupo. É um banco que faz gestão de 1,9 trilhão. Então, nós somos um banco brasileiro, eu gosto de deixar isso muito bem claro, falando de banco brasileiro que entende da nossa gente, entende o nosso jeito de fazer negócio e que faz gestão de quase 2 trilhões de reais. Então, nós somos o maior banco de investimento da América Latina. Esse é o nosso negócio pilar número 1, que a gente faz dentro da estrutura do BTG Pactual, e agora com a responsabilidade de expandir esse negócio aqui para o Norte e Nordeste, e tendo o nosso pé ali no centro de decisão do país, que é em São Paulo e ali em Alphaville, conforme Paulo acabou de falar. Bom, temos o pilar 2. O que é o pilar 2? Eu gosto também de deixar bastante claro. Existem demandas, e, por exemplo, um planejamento patrimonial é uma demanda que surge aqui no ambiente, na atmosfera do que a gente trata, que é gerir patrimônio, que ele não é tocado necessariamente dentro desse pilar do BTG. Mas o BTG nos plugou a alguns parceiros, e a gente tem hoje o Camilote, que é um dos maiores escritórios do país, que fica em Campinas, e que a gente se utiliza da expertise deles, com o renome nacional que eles têm, para poder desenvolver os planejamentos patrimoniais dos nossos clientes. Então, isso a gente faz através do pilar 2 da nossa empresa. Então, de novo, eu gosto de deixar claro, porque às vezes as pessoas ainda não entendem muito bem o modelo, né, dos escritórios que têm assessoria de investimento, mas que também tem um ecossistema que passa por planejamento patrimonial, passa por acesso a crédito, por precatório, por uma série de outros temas que a gente também trata aqui no nosso ecossistema. Perfeito, Felipe. E a gente percebe também, Paulo, que hoje em dia se fala muito em investimento, de repente isso tomou conta da internet, inclusive, em vários níveis diferentes, muita gente nova falando em investimento, muita gente também vendendo facilidades, né? Que você entra em contato, que é muito fácil chegar, mas eu percebo que vocês trazem na Creton uma bagagem de muita experiência, né? E você traz uma bagagem de muita experiência, inclusive como conselheiro independente. Como é que essa experiência que você e o Felipe têm estão a serviço dos clientes da Creton? Então, muitos clientes e até quem está interessado no nosso serviço me perguntam, mas o que vocês têm de diferente em relação aos seus concorrentes, às outras casas? Eu digo para todo mundo que investimentos hoje virou uma commodity. Todo mundo tem, os bancos se prepararam melhor. Hoje o banco tem uma plataforma aberta, que antes não tinha, eram só os produtos né, de cada bandeira. Isso limitava muito o cliente ao acesso. Outra barreira que tinha era a segmentação, né? Um cliente de private bank que a gente chama, um cliente que anteriormente era um cliente acima de 5 milhões de liquidez aplicados, eles baixaram hoje para 3 milhões, para 2 milhões e até 1 milhão. Já é uma segmentação de altíssima renda dentro dos bancos. Eu acho que essa democratização, por um lado, traz algo favorável, que é o acesso à informação, mas, por outro, traz também problemas. A rede social e os próprios canais, né, livres, né, que a gente chama, além de levar informação, também trazem desinformação. Então, nosso papel principal é levar o quê? Nossa senioridade, nossa experiência, ela vai falar muito alto nessa relação, porque não é simplesmente você conduzir o patrimônio ou as necessidades patrimoniais de cada família ou de cada empresa, mas sim a gente saber elencar os principais riscos, elencar as principais necessidades e trazer uma linguagem para essa família de conforto e planejamento de longo prazo. Eu acho que isso é o que a gente traz de melhor dentro de todo esse 360 graus. É uma coisa que o cliente, é outra dor que a gente percebe, o cliente me fala às vezes, poxa, eu tenho que buscar um advogado para cuidar da minha hold. Eu tenho que buscar um contador para cuidar do tributário. Um número de profissionais bem diversos. Diversos e que não se convergem, não se conversam, e isso traz... Às vezes tem opiniões até divergentes, né? Divergentes, e eu acho que atrapalha muito essa relação para com o cliente. Então, a gente criou uma empresa onde ele terá 360 graus de um olhar profundo
dentro das suas necessidades, e a gente está aqui para realmente trazer num único lugar todas as necessidades patrimoniais de forma muito eficiente. Então, se a gente trouxer como exemplo o empresário que tem uma empresa familiar, que tem um processo sucessório, que tem um valor investido, conforto de sua família, um patrimônio, mas também uma empresa, e precisa ter liquidez. Ele normalmente vai recorrer a diversos profissionais para auxiliá-lo nesse processo. E vocês conseguem prestar essa assistência 360, como você disse agora, olhando para todos os lados. Você tem algum exemplo, Felipe, de como isso funciona na prática, no dia a dia? Temos vários exemplos, Julisca. E, assim, reforçando isso que Paulo falou, a gente se propõe, a gente diz muito assim, olha, o imediatismo do cliente às vezes faz com que ele, de fato, quando trata do mundo que a gente toca, com que ele olhe especificamente para o investimento na parte líquida, que é o que está ali aplicado na conta, que É o dinheiro que ele está o vendo. dinheiro que ele está Isso. vendo. E, na verdade, a gente mostra para o cliente, de uma forma muito profissional, que aquilo é uma parte do patrimônio dele, mas que ele precisa analisar o patrimônio dele de uma forma geral, porque decisões do patrimônio, elas impactam em vidas, né? Em presente, em futuro, então é muito importante. Mas você me perguntou sobre exemplo, eu tenho um excelente exemplo, eu falo para os meus clientes a importância de, por exemplo, fazer uma sucessão numa empresa onde você tenha a mudança da primeira para a segunda geração, por exemplo. É muito comum a gente ver que pelo menos 35% das empresas não suportam esse processo, né? 35% das empresas, esses dados são super reais, estão disponíveis aí na internet, elas quebram quando passam da primeira para a segunda geração. E isso acontece muito porque não existiu ali um regramento, né? O desenho de regras de convivência que se adequassem àquele momento, aquelas pessoas que estavam ascendendo aos cargos de sucessores, então é muito importante. Aqui no estado mesmo eu toco um planejamento, através da Camilote, numa empresa que está na terceira geração. A empresa tem 60 anos de existência, é uma empresa... Olha a responsabilidade, hein? Olha o tamanho da Quantas responsabilidade. poucas empresas, na verdade, Perfeito. chegam aos 60 anos, né? E 6 décadas de existência. Perfeito. E lá é bem interessante porque, assim, a gente tem um quadro onde os fundadores não estão mais aqui, ou seja, já estão ausentes. É a segunda geração que está no comando hoje, 5 pessoas, né? Que já estão na casa dos 50, 60 e que, portanto, já tem uma terceira geração com 17 pessoas. Nossa, e vai aumentando. Exatamente. E aí, como que você equaliza toda essa questão do herdeiro e do sucessor? São coisas totalmente diferentes. Então, você vai tratando a regra de convivência daquilo, observando aptidões que as pessoas têm, desejos que elas têm. Então, o planejamento dessa empresa é bem marcante, porque é o que você falou. Imagina a responsabilidade de você ajudar uma empresa, né, que já passou de meio Desse século porte, né? a se perpetuar. Esse é o grande objetivo, inclusive, de um planejamento. Então, a gente se sente muito, muito orgulhoso de participar dessas decisões. A gente vive um momento em que o Brasil está prestes a começar a operar, pôr em prática a reforma tributária, né? E há muito temor em torno disso, a gente percebe principalmente no ambiente empresarial, muitas dúvidas, muitos receios. O Brasil vai para um IVA aí que vai ser um dos mais altos do mundo. E como é que vocês chegam junto da empresa e podem auxiliar nesse planejamento também tributário? Então, o Brasil, eu costumo dizer que ele não é para amador. O É Brasil, verdade. ele é, de fato, um país com as suas complexidades, desde sempre. Então, a gente é bem acostumado. Nesses 26 anos, nunca vi o Brasil sair da crise, né? Se eu puxar aí esses 26 anos, acho que você ainda pega inflação, né? O período do Peguei início inflação. do Plano Real. Peguei o E início você do Plano estava lá, Real. Paulo, Estava lá, trocando real, já atuando no o mercado RV, financeiro. já trabalhando já. Então, assim, o que a gente percebe, assim, e por isso que eu digo, o brasileiro, ele é muito resiliente. E no mercado financeiro, mais ainda, né? Porque a gente, quando fala de longo prazo, eu digo que
uma visão de longo prazo com revisões de curto prazo, porque 6 meses no Brasil equivale a 2, 3 anos. São muitas emoções, né? No mercado americano, por exemplo, que não tem tantas transformações, tantas mudanças, né? Em 2 anos você vê o juros subindo, descendo, num ciclo de alta e baixa muito curto. Então a gente tem que estar preparado para isso. Eu digo que o que mais a gente sabe fazer, né, Felipe, é capturar essas assimetrias. Então, isso eu posso garantir a vocês que a gente tem uma expertise muito grande, não só de adequar a necessidade, mas a gente capturar essas assimetrias que são muitas. Poxa, quantas vezes a gente não ganhou dinheiro quando a bolsa estava embaixo e a gente operou juros, né, de renda fixa? Dizem, pô, mas como vai operar juros? Se você chegar com um gerente de banco, ele não vai saber nem como é que faz isso. A gente tem uma mesa de operações com um profissional extremamente qualificado que captura essa simetria para trazer resultado para os nossos clientes. Então a gente não ganha dinheiro só em bolsa, ou só em renda fixa, ou só internacional. A gente ganha num conjunto de alocações que a gente captura essas assimetrias que são muito recorrentes no mercado brasileiro. E tá aí um diferencial realmente de vocês, né? Porque não é fácil vender lenço enquanto as pessoas estão chorando. E parece que vocês oferecem aos clientes exatamente essa oportunidade de sair daquela curva, que todo mundo está indo para um lado e pode ser que do outro tenha uma oportunidade. Tem até uma pergunta que é bem recorrente lá no escritório: qual é o melhor momento de investir? Qual é o melhor momento de me preparar? Não tem melhor momento, tem um momento agora. Eu acho que é o momento presente que você deve se preparar, porque se você for esperar o mercado melhorar, o dólar subir, o dólar cair, para fazer alguma coisa, eu acho que você tem que saber fazer da melhor maneira possível, mas com muito planejamento. Eu acho que é por aí. Vou trazer um desafio aqui para vocês. Paulo falou no início, Paulo Henrique falou em dores dos empresários. Queria aqui trazer um desafio, um ping-pong com vocês, que elencassem quais são as principais dores, os principais desafios do empresário brasileiro, do empresário do Norte e Nordeste do Brasil também, que pode até se assemelhar muitas vezes com aquele empresário que está lá em São Paulo, que está em Alphaville, que está em São Bernardo, e que vocês encontram no dia a dia de vocês, nessa experiência que vocês acumulam do contato com os empresários. Quer começar? Eu posso começar assim. Eu acredito que a ausência da educação financeira, e isso é histórico, né, na nossa cultura, muitas das vezes nós não tivemos dos nossos pais, que também não tiveram dos nossos avós, e isso acabou refletindo em algum nível na nossa vida e na nossa geração. A ausência dessa educação financeira nos faz negligenciar, por exemplo, um bom planejamento, uma boa gestão de orçamento. Então, eu acho que esse ponto é muito importante para que a gente, e aí é nele que a gente foca. Muitas vezes é pessoal e passa para a empresa também. Exatamente. E aí, Julisca, é uma coisa que a gente faz muito lá no escritório, assim, faz parte do nosso DNA. Não ferir o perfil de investimento do cliente. Ser fiel, porque se eu tenho muitas das vezes uma base, né, que foi falha, né, que deixou lacunas de aprendizado no tema de educação financeira, a gente entende muito que é um papel nosso conduzir o cliente para um nível onde ele se sinta confortável com o que está sendo oferecido para ele, né, que ele saiba exatamente como estão sendo conduzidos os investimentos dele. Então, eu acho que esse ponto eu observo bastante e a gente coloca com bastante seriedade na É nossa... interessante você trazer isso, ainda é comum aquele empresário que diz: eu acho melhor eu conduzir aqui do meu jeito, porque eu não quero correr riscos, eu não entendo essa linguagem do mercado de capitais, do mercado financeiro, eu prefiro aqui fazer do meu jeito. Você ainda encontra, Felipe, muita gente que pensa dessa forma? Bastante. Bastante. E aí, assim, a gente começa, na nossa estratégia, a gente traz muito assim, olha, o que é que tem funcionado? Então, por exemplo, eu acho que o mercado ele se tornou muito competitivo para toda a cadeia de negócio que a gente observe. Então, lá no negócio do cliente, seja ele qual for, serviço, indústria, comércio, ele tem um nível de concorrência maior, ele tem um nível de tributos maior. Você acabou de falar sobre a reforma tributária. Então, precisa de muito mais profissionalização para que o empresário ele consiga
perpetuar o negócio dele ao longo do tempo. E aí, isso a gente traz como uma dor e assim, um desafio para nós mesmo, para mudar o cara de nível, para fazer o cara avançar. Mudar a mentalidade, inclusive, né? E por exemplo, só para encerrar essa minha parte da fala, hoje não dá para um empresário de um determinado nível, ele não trazer para conta, para cima da conta da análise dele, o efeito da inflação, que Uhum. a gente vê Sim, que assola bastante aí as famílias e vem as empresas. assustando, né? Pois é, então por exemplo, aquele recurso do fluxo de caixa que muitas das vezes se permitiu andar sem uma remuneração, né, sem ter ali um retorno, mesmo que seja de curtíssimo prazo, hoje o empresário precisa rever, porque a inflação está aí e ele, de fato, perde poder de compra, perde competitividade também no negócio dele. Então, a gente observa bastante gap que tem nesse tema e a gente procura assessorar bem os clientes nesse assunto. Paulo Henrique, dores dos clientes, quais as mais comuns? Felipe trouxe aqui uma delas, e na sua experiência? Eu vou complementar aqui o Felipe. Uma delas que eu observo, né, com muita recorrência é a falta de governança dentro das empresas. O que acontece? Aquele patriarca, né, que começou lá atrás, como o Felipe falou, sem educação, mas se tornou um grande sucesso empresarial. E é aquilo que a gente sempre fala nas nossas reuniões, o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar aonde você quer chegar. O mundo é E cada vez mais competitivo. muito competitivo. Então, o que a gente observa? Primeiro que o nosso trabalho ele não é reativo, ele é preventivo. O que eu observo muito do empresário, e não é do Norte e Nordeste, é do Brasil. Lá em São Paulo, a gente encontra, em Sorocaba, no ABC, pessoas que cresceram enormemente, mas que não existe governança, não existe sucessão, não existe um projeto, não existe um tratamento tributário adequado. Então, isso aí vai amargurando um pouco a margem dele, contribuindo para um lucro cada vez menor. Então, nós trabalhamos preventivamente de forma que mitigue esses riscos de governança, que entra tributário, processos, entra o efeito das aptidões, que hoje foi falado muito, né? Eu acho que, poxa, meus filhos estão dentro da empresa, mas será que eles têm aptidão para determinados cargos ou departamentos? E dito isso, você tem observado um índice de recuperação judicial absurdo no Brasil, recorde. Foi o maior índice de recuperação judicial visto até hoje em 2024. Isso nada mais é do que a ponta do iceberg, porque ninguém tratou aquelas dores e aquela governança de forma preventiva para evitar uma recuperação judicial. E quando se chega a uma recuperação judicial, é porque a empresa não se preparou para o momento, né? Eu falo assim, quando vem a bonança, né? Aí que você tem que se preparar. E quando vem a crise, você tem que estar preparado para passar por essa crise. É o momento de fazer o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. Então é isso. Tudo é planejamento, prevenção, principalmente, e tá se adequando a cada momento, né, do mercado aí. Paulo e Felipe, se alguém está aqui na audiência agora do nosso podcast, assistindo, ouvindo vocês falarem com tanta propriedade sobre esses temas de mercado, de capitais, sobre as dores das empresas, sobre a realidade das empresas brasileiras, e pode estar se perguntando: mas será que eu tenho perfil para procurá-los? Qual é o perfil do cliente da Creton Invest? Olha, eu diria, Julisca, que o perfil é da pessoa que não está satisfeita ali com o que o mercado tem entregue para ela, que muitas das vezes é o básico. Toda aquela pessoa que se vê na necessidade de fazer uma boa gestão do seu patrimônio, de se sentir mais atualizada com o que existe de práticas, né, nesse ambiente de investimentos e de gerir todo esse patrimônio. Então, logicamente, nós não focamos no varejinho e isso não tem nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, a gente se propõe a fazer o foco em pessoas físicas ou empresas que tenham um determinado patrimônio ali, nem que seja em potencial,
esse patrimônio, não precisa ser consolidado, então a gente não faz juízo de valor, mas a gente se propõe a, de fato, atender muito bem aquele nível da população que tem ali já algum potencial de patrimônio e as empresas também. Então, É a expertise, perdão, é a expertise de vocês atuar nesse segmento. perfeito. Está muito dentro do DNA do que é o BTG Pactual também, né? Então, a gente anda em conformidade com isso, essa sinergia que a gente tem com o banco que a gente é credenciado e que a gente tanto se orgulha. Paulo, você complementa essa questão do perfil, porque vocês estão atuando no Nordeste, vão atuar no Norte do Brasil, que vocês já me sopraram aqui antes do início do podcast, que tem vários projetos, né, da Creto, não fica por aqui não, tem muito mais coisa para expandir, mas qual é esse perfil que vocês buscam aqui, quando a gente fala em Norte e Nordeste? Tem uma diferença do empresário daqui para o empresário do Sul e do Sudeste do país? Não, não tem diferença em relação a perfil. O que tem diferença é cultural, que a gente se adapta, né? Por isso que cada praça ela vai ser liderada por pessoas da própria região. É uma premissa que a gente tem dentro da nossa governança. Então, essa liderança aqui vai formar sua equipe e que essa equipe vai formar sua carteira de clientes. Então, isso é uma premissa que é básica para nós. Não adianta eu colocar ou eu, ou o Felipe, para tocar Porto Velho, para tocar Manaus ou Belém, se a nossa linguagem não está adequada àquela regionalização ali. Em contrapartida, o que a gente mais busca, tá? Encontrar as dores em cada região de produtores rurais. O agronegócio apela muito para esse tipo de serviço. Eu acho que o agronegócio eles construíram no braço mesmo, né? Esse Brasilzão. Então, muitas das vezes a gente vê grandes produtores rurais, mas que não tem governança, não tem sucessão. Empresários que realmente já, poxa, sua empresa está consolidada, a sua marca é forte, sua marca precisa de um novo momento, é aí que a gente entra. Seja de qual segmento for. Seja de qual segmento for. E muitos dos casos, Julística, a gente tem o cliente não como investidor, como uma pessoa, um empresário que está buscando um crédito estruturado para um determinado investimento que ele está fazendo. Então, às vezes, eu vou ter esse cliente em um braço de crédito na pessoa jurídica, mas eu não vou tê-lo como investidor naquele momento. Mas, logicamente, quando você tem o retorno desse investimento, aí sim ele se torna cliente também. Então, assim, a gente não tem essa discriminação, a gente atende todo mundo e tem esse 360 graus de acordo com cada perfil de cliente. A gente já está chegando ao final do tempo aqui do nosso podcast, mas eu tenho que fazer uma pergunta a vocês antes do encerramento. Fala-se muito hoje também, você falou em governança, no tema governança, mas fala-se muito no social, ambiental e governança, né? No ESG, e como as empresas estão se transformando, estão atentas a essas mudanças que o mercado, o mundo exige. E também, Paulo, é muito comum se falar nos novos créditos de carbono, na área de energias, as energias crescendo, o próprio Rio Grande do Norte. Vocês têm sede em Natal também, é pujante nessa área, né, com muitos investimentos. Só uma empresa, Casa dos Ventos, anunciou agora recentemente investimentos da ordem de 19 bilhões de reais no estado. E aí eu pergunto, para as empresas que estão atentas a esse movimento, como é que elas podem se preparar para ter uma governança, para ter um trabalho social e ambiental eficiente para a empresa e entrar nesse mercado aí também dos créditos? Quer responder? Eu Fica à posso vontade. até... Esse tema me é muito familiar. Eu sou conselheiro independente, então a pauta de ESG, né, que é a governança junto com o social e ambiental, ela é uma pauta que ela não tem mais volta. Eu vi que você gostou do assunto quando eu comecei a falar. Abriu logo um sorriso. Porque ela faz parte do nosso direcionamento quando a gente atende um industrial, quando a gente atende um empresário. Por quê? A COP30 agora vai trazer uma regulação muito mais rígida para quem polui. Então, as indústrias, praticamente todas elas estão enquadradas em uma regulação que eles vão precisar gerar
crédito de carbono ou adquirir crédito de carbono de um terceiro. Então, a nossa COP30 que vai ser em Belém, inclusive, né? Belém que está no radar da Creton. Estaremos lá, presentes. Você vai participar? Vou participar. Vai acompanhar de perto. E o BTG está muito ligado nisso, né? A gente já tem fundos já voltados à geração de crédito de carbono, já vende crédito de carbono para as grandes companhias, e a gente não está apático a isso, não. Geração de energia, por exemplo, é um grande gerador de crédito de carbono, gerando inclusive selo verde internacional para essas empresas, então já estão muito na frente. Só que aquela empresa que ainda não está assessorada ou bem orientada a isso, vai pagar mais caro, porque ela vai ser reativa, como eu sempre falo. Vamos trabalhar preventivamente, porque vai sair muito mais barato, vai sair muito mais acessível para você, mas é uma pauta que não dá para deixar de falar. E com toda oportunidade no mercado, quem sai na frente tem mais benefícios, né? Ganha mais. Eu digo que sai na frente quem tem a boa informação. Perfeito. Felipe, quem nos assistiu até agora, está interessado em conhecer mais da Creton, quem procura, como é que faz? Olha, a gente está presente nas redes sociais, o nosso Instagram é o principal canal de comunicação. Ele pode ser encontrado lá com o Creton Invest, então investimento ali em inglês, e a gente vai ter o maior prazer de ser acompanhado aí em todos os nossos conteúdos através das nossas redes sociais. Então você, se gostou do conteúdo, não só segue lá a Creton no Instagram, @CretonInvest, mas também compartilha esse podcast, passa para aquele seu amigo que tem uma empresa que está precisando ser bem assessorado, conhecer o potencial da Creton, como a Creton pode ajudá-lo, aquela sua amiga que tem também um patrimônio, que muitas vezes uma sucessão familiar em curso e precisa ser bem assessorada, compartilhe nosso conteúdo, siga a Creton Invest no Instagram e, enfim, ajude a compartilhar o bom conhecimento também nessa área do mercado. Paulo, suas considerações, qual é a sua mensagem final nesse podcast de hoje? Bom, minha consideração é que eu espero que seja o primeiro de muitos. Sempre eu acho que está dentro dos nossos valores e nossa missão traduzir um pouco do que esse mercado de capitais para os nossos clientes. Eu acho que essa é a nossa principal missão. Esse podcast ele se inicia com esse objetivo de trazer a informação de uma forma acessível a todos e trazer a informação de qualidade. Eu acho que esse é o principal ponto aqui. Agradeço e que venham os próximos. Felipe? Muito obrigado, Julisca. A gente está muito feliz com o nosso momento. Que tenhamos passado aqui a ideia do que é exatamente a Creton, que é, de fato, focar naquilo que é importante para a sociedade, para o desenvolvimento das empresas, das famílias. Quando a gente diz que a gente está no Nordeste, né, com o nordestino, mas consultando São Paulo, e a gente tem sede em São Paulo para atender paulistano, então isso mostra um pouco do cuidado que a gente tem e do preparo que a gente tem para entregar esse objetivo. Então, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada, Paulo, pelo convite também para que eu tivesse essa honra de apresentar o primeiro podcast de vocês. Eu desejo vida longa ao Cretoncast. Com certeza, não tenham dúvidas, porque conheço o trabalho de vocês. Vocês vão trazer muita informação para você que está assistindo nos próximos episódios, com mais detalhamento desses temas que a gente trouxe aqui. Hoje foi uma introdução, um primeiro bate-papo, mais para que as pessoas pudessem conhecer melhor o que é que a Creton tem a oferecer. Mas vocês vêm aí com muita coisa boa, com muitos episódios. Vale a pena você acompanhar, hein? Fica de olho, fica de olho. Muito obrigada e até o próximo encontro, até o próximo Cretoncast de vocês, que eu também vou acompanhar e vou ficar de olho. Obrigada, Paulo. Obrigada, Felipe. E para você, até mais no próximo episódio. Abração.